Questão desse básico aí, muita gente que, todas as nossas lives sempre entra em contato, olha, pergunta sobre os ônibus, como é que está essa infraestrutura aí, questão aos transporte público, não só os ônibus aí, entra a van, entra os mototáxis, pessoal reclamando de horários que não são compatíveis ali, inclusive até com o horário de trabalho deles, às vezes um ônibus não tão legal ali pro dia a dia. Como é que a gente pode estar melhorando? Uma pergunta também aqui, aproveitando que isso, por favor. O Luiz Antunes, que está participando com a gente aqui, também colocou uma pergunta aqui. Saulo, teremos finalmente uma linha de transporte regular para a população da costeira? A gente fala de ônibus, né? Mas tem uma população, né, na costeira também, né? Que não tem acesso a esse transporte regular, tem que arrumar um barco para vir para a cidade. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Guilherme, a gente consegue fazer isso. Aí, olha, não precisa fazer muita coisa para conseguir isso, não. Luiz, vou te falar, hoje a gente tem um contrato com uma prestadora de serviço que ela faz o serviço de transporte de professores e alunos para a zona costeira. A gente já tem 80% do processo pronto. Que o objeto é o mesmo, Guilherme. Transporte de passageiros. Não é? Exatamente. Então, assim, a gente já tem ali uma planilha, a gente já tem um termo de referência, a gente já tem um estudo técnico preliminar, a gente já tem o básico montado. O projeto básico está montado. O que precisa é executar. Aí lembra quando eu falei de prioridade, de boa vontade? É isso. A gente vai tirar do papel, sem dúvida nenhuma. Deus abençoar, tudo der certo, a gente vai colocar isso em prática, tá? Porque a gente já sabe como faz, a gente já tem o projeto básico, a gente pode estender. E aí, falando também de transporte, isso é uma coisa que assim, a gente precisa fazer, né? Foi prometido, infelizmente não foi cumprido, e a gente vai colocar isso daí em execução. O que a gente precisa entender também é que a gente precisa estender esse transporte gratuito da malha urbana também para as áreas rurais. Por que fica ali só ali na Mangueira, Ilha das Cobras, Centro, Jabaquara e tal? Não. Vamos fazer mais 3 linhas, pelo menos. Vamos estender. Uma lá do Penha até o centro da cidade. Uma lá da divisa com Ubatuba até o centro da cidade. E a outra aqui, Parque Mambucaba, até o centro da cidade. O que dá para fazer inicialmente? Dá para fazer 1, 2, 3 linhas diárias? Vamos fazer um piloto. Depois a gente vai estendendo. Precisa fazer. Por que só ali a área urbana precisa fazer? E uma coisa que a gente tem ouvido bastante, Guilherme, nessas andanças aí, é o seguinte, é principalmente a reclamação com relação à questão do horário. Tá? Sem contar a qualidade do transporte, né? É péssimo. Muita gente reclama de pneu careca, muita gente reclama de assento rasgado, ônibus sujo. É uma pena, né? Porque eu acho que a gente tem que ter carinho, né, no que a gente está fazendo, se propondo a fazer ali. Mas principalmente com relação ao horário. E aí a gente foi buscando algumas informações, foi procurando entender um pouco mais sobre o que estava causando isso. E aí, assim, me pegou até de surpresa. O que eu tenho observado é que, desde a pandemia, quando naturalmente os horários dos ônibus foram reduzidos, né, porque não tinha movimento realmente, né, ali justificava ali naquele momento, ali naquele período de pandemia, você diminuiu os horários de ônibus. Mas aí voltou tudo à normalidade, o trabalho começou normalmente, tudo voltou ao normal, mas os ônibus continuaram com o horário reduzido. Então hoje, por exemplo, uma pessoa que mora lá no Paraty-Mirim, que trabalha até, por exemplo, às 18 horas, aí, ela tem uma certa dificuldade para chegar lá. E depois, quando chega, ela tem um outro problema. Porque ela chega lá, ela não tem luz para chegar da casa dela, até não tem iluminação pública. Que é uma outra coisa também que está, né, que tá muita gente reclamando com relação a isso. O que a gente propõe, Guilherme, que a gente tem como uma pré-proposta, né, na nossa pré-candidatura, é criar uma coisa que a gente tem em muitos municípios já no Brasil, que é o bilhete único. Vou te dar um exemplo aqui, que hoje a gente tem um mercado empregador muito grande, que é Laranjeiras. Né? Laranjeiras hoje, acho que depois da prefeitura, depois do Carlão, os grandes mercados, né? Acho que Laranjeiras é o grande empregador de Paraty ainda. Vamos supor aqui que o Felipe aqui da Serraria trabalha lá no condomínio, Laranjeiras. Ele tem que sair daqui, pegar um ônibus até a cidade, da cidade pegar um outro ônibus até Laranjeiras. Acabou a jornada dele de trabalho, ele volta.
Laranjeiras até a cidade até aqui a Serraria. Sim. Ele gastou 1, 2, 3, 4 passagens, R$20. É caro para ele e é caro para o empregador. Uhum. Nós vamos criar o bilhete único. Por que não criar o bilhete único? A prefeitura já subsidia a empresa com tanta coisa. Que legal. A gente tem que dar a possibilidade do trabalhador paratiense de ter acesso ao emprego. Porque por que hoje a gente encontra uma dificuldade gigante de conseguir emprego na cidade? As pessoas, onde você passa ali na Roberto Silveira, ali você vê, precisa de funcionário, precisa de contratos e tal, mas sabe o que acontece? É a dificuldade da logística. Você vai dar preferência a uma pessoa que trabalha ali, que tem moradia ali na área urbana da cidade, é uma despesa menor para você. Estou falando isso como crítica ao empresário, não. Chegada Sim, também, sim. horário, natural, é um horário mais rápido, Cálculo menos. simples para o empresário. Então a gente precisa incentivar, a prefeitura precisa atuar nesse sentido, incentivando também o empresário, porque, como falei aqui, é uma engrenagem, as coisas vão começar a funcionar melhor. Sabe, quando você cria uma forma de você facilitar a quem está querendo empreender, a quem está querendo empregar, dar trabalho, e quem está querendo trabalhar também, você facilita as coisas. Você consegue muito mais facilmente resolver um problema, um gargalo, que é hoje, não é só aqui em Paraty, a gente encontra isso em muitos lugares, né, do país, mas principalmente aqui em Paraty. Uma outra forma de você poder tentar melhorar, bom, foi feito agora recentemente um acordo judicial que estendeu a concessão aí por mais alguns anos, né, da atual empresa que presta serviço. Eu, particularmente, vou falar, eu acho que tinha que tirar essa politura aqui. Porque, com todo respeito, sabe? Eu acho que assim, deu. A gente tem que entender que assim, a gente tem que olhar pra frente, gente. A gente tem que ter coisa boa. A gente mora numa cidade linda, a gente mora numa cidade maravilhosa, a gente precisa ter coisa boa aqui. Não pode destoar, a gente não pode ter um serviço de transporte péssimo, igual essa Politur presta pra gente. E vou te falar, tem que intensificar a fiscalização. Todo dia vai ter um fiscal dentro do ônibus. Tá com pneu careca? Multa. Atrasou o horário? Multa. Não cumpriu o que está no termo no contrato? Multa. Até desistir e ir embora. A gente tem que fazer uma outra licitação, a gente tem que arrumar uma forma. Não é possível que durante esse tempo todo a gente não conseguiu ainda trocar essa empresa. Assim, a gente precisa ter esse carinho, sabe? Quando a gente fala de respeito, é isso. É respeitar quem usa o transporte público. Precisa ter mais carinho, cara. Precisa ter empatia, precisa se colocar no lugar das outras pessoas. O que a gente vê hoje aí é uma falta de responsabilidade, sabe? É ônibus entrando. Gente, a gente vê cada coisa. É ônibus, eles entram numa velocidade. Esse dia eu fui no Paraty-Mirim. Tem uma parte ali que vai embicando, fica mais estreito. Eles entram com tudo naquela curva ali, cara. Se a gente não freia, a gente cai do outro lado ali, rapaz. É uma coisa de louco. A gente precisa ter assim, enfim, tem que ter respeito acima de tudo. É o que eu prezo. Ô, Saulo, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a gente, mas antes disso eu quero te parabenizar, cara. Ao vivo aqui, porque o posicionamento agora firme que você teve, eu particularmente não vi nos outros, né? Mas encarar a empresa como você encarou aqui, parabéns, cara. Parabéns. Obrigado. Tá? Obrigado.